Muito bem, meus amigos, esse é o programa GBM Entrevista, em que a gente traz médicos do Grupo Brasileiro de Melanoma para falar mais sobre a história do combate dessa doença e coisas que estão rolando atualmente. E hoje a gente tem um convidado mais que especial. Ele é médico do Hospital Sírio-Libanês, fez a residência de radioterapia e de cirurgia oncológica lá no AC Camargo, ex-jogador profissional de basquete, a gente vai saber mais disso, o esposo da Dona Elaine, Francisco Aparecido Belfort. Muito bem, Belfort, obrigado de ter aceitado o convite aí. E eu vou começar já perguntando o que todo mundo quer saber. Eu quero que você fale mais dessa história de ter sido jogador de basquete. Quer dizer que quase perdemos um médico e tivemos alguém na NBA? Puxa, poderia ter sido isso, seria bom demais, né? Esse sonho todo mundo tem, mas na época nem NBA tinha, né? Vamos lembrar isso. NBA é coisa recente, ou seja, ela já existia, mas é da época ruim, da NBA, época de drogas, etc. Mas enfim, jogamos, vim do interior para cá, joguei lá no Palmeiras, mas aí fui para a faculdade e aí acabou a carreira profissional. Entendi. Mas jogamos nas intermédias, pô, quem não lembra das intermédias, foi gostoso. Ganhamos uma das intermédias dentro dos 6 anos. Foi bom demais. É verdade. Eu ouvi histórias aí, diz que você realmente jogava muito bem aí. Não, brincava. Bom, mas que bom que não temos jogador, ganhamos esse cirurgião. Bom, e eu queria saber, assim, a minha pergunta inicial, entrando no tema agora, por que foi criado o Grupo Brasileiro de Melanoma? Por que vocês não criaram o Grupo Brasileiro de Dengue? Por que foi criado especificamente dessa doença? Tá, então vamos lá. Porque, na verdade, quando eu estava na escola, o professor de dermato falou, olha, vocês vão ver um caso de melanoma e talvez nunca mais vejam outro. E por essas coisas da vida, eu fui para a residência no AC Camargo, fiz rádio, depois cirurgia. No grupo de tumores cutâneos, cujo chefe era o saudoso professor Dino Bandeira, que você bem conhece, e lá no time tinha o Luciano, o Ribeiro, o Antônio Ribeiro Amorim e o Ivan Pai. Quando eu terminei a residência, um ano depois, o Amorim foi embora, descansou, ele teve um infarto fulminante. E aí a gente foi chamado para lá e foi uma das belas coisas boas que a vida me proporcionou. Ficamos lá vários anos. E o que acontecia é que naquela época, melanoma era uma coisa realmente mais rara ou menos conhecida e que o dermatologista fazia suspeita, absolutamente só isso, e encaminhava para um hospital geral. Uhum. O cirurgião geral, na maioria das vezes, fazia o tratamento cirúrgico e não se tinha nada além disso. Só que o volume de melanoma começou a crescer bastante. Independente desse grupo, a gente sempre lembra uma coisa importante, que é o Dr. Lúcio Bacos, lá do Sul, que antes do GBM já se interessava por melanoma. Ele fez um fellow na Inglaterra, antes da fundação, e fez uma das primeiras publicações de melanoma no Brasil. E aí a gente estava vendo que havia uma distócia muito grande entre condutas. Uhum. Em 96, num grupo, uma reunião dessas aqui, que por acaso foi no Sírio, estava o Fernando Almeida, o Luciano Alves e outros colegas da Santa Casa, o Nelson Proença, o Marcus, e foi muita discussão. O que eu faço, o que eu não faço? E não havia um acordo, não havia uma harmonia, havia, na verdade, uma disputa de poderes. Quebra-pau generalizado. Uma briga generalizada e ninguém tinha razão. E aí, em conjunto com o professor Fernando, que sempre foi um harmonizador, a gente pensou em trabalhar isso de maneira, trazendo um grupo de estudos e as diferentes profissionais, dermato, cirurgião. Nem se falava em oncologia clínica, isso não existia para melanoma. Não tinha, né? Não. Então, esse foi o começo. A efetivação do grupo foi em dezembro de 96. Lembrando que em julho, se eu não me engano, no mesmo ano 96, o Lúcio havia
convidado colegas para fazer uma conferência sobre melanoma, que foi, vamos dizer, a semente do Grupo Brasileiro de Melanoma. Entendi. E em dezembro de 96, depois de várias reuniões que eram lá na biblioteca da Dermato da Paulista, Fernando, Mauro, a Silvia, e eles conseguiram algum apoio de laboratórios para realmente fazer a primeira história. E aí começou. E a fundação foi em dezembro de 96. Não, e eu queria perguntar uma coisa ainda nesse tema. É uma doença, do que eu sei, é rara, né? Uma doença. Por que especificamente essa doença? É a agressividade? O que. Você tem toda a razão, foi exatamente em função da agressividade. A agressividade existe da doença, mas mais do que tudo, a ignorância de fazer o diagnóstico precoce, né? De se reconhecer antes os sintomas e sinais, né? Saber que aquela feridinha, aquela manchinha poderia vir a ser uma coisa grave, é que levava a esse termo que, como dizia um professor, dava metástase até no pé da cama. Esse era o conceito. E até hoje, na verdade, não deixou de ser verdade. Mas a filosofia de ser melanoma foi exatamente porque se via muita perda, chegar muito tarde para se tentar fazer o tratamento. E a filosofia do Grupo Brasileiro de Melanoma foi se tentar trabalhar principalmente com a área de dermatologia, com a área do primeiro atendimento, para o diagnóstico precoce, que é 75% do sucesso do tratamento do melanoma. Essa foi a razão. E porque se fazia carcinoma, mas carcinoma normalmente era bem mais fácil de ser tratado. Tirava, na maioria das vezes resolvia. Melanoma você tirava, e mais tarde a gente comenta talvez das margens que se dava. Entendi. E de repente a doença uns ia muito bem e outros evoluíam mal. Por quê? Essa foi a razão de se tentar estudar. E o que você acha que mudou de lá para cá? Você acha que conseguiu passar essas mensagens para os médicos? E a segunda pergunta, a ignorância que existe em relação à população, você acha que a população está mais consciente, a doença chega numa fase mais precoce hoje em dia, as campanhas de TV... muito longe do que se deseja, mas sem dúvida muito melhor do que era, né? Na verdade, são campanhas que deveriam ser contínuas, na verdade deveriam ser programas e não campanhas. Por quê? Fazer diagnóstico de tumor cutâneo é o mais fácil que existe. Precisa de um olho bem acurado, exatamente. Você olha no espelho, a maioria das vezes, a esposa que olha no marido, o marido olha menos na esposa, sempre. Mas isso acontece. Sempre. Então, esse diagnóstico precoce é fundamental, porque se você fizer isso, né, reconhecer no início, o tratamento é simples, é no ambulatório e com anestesia local se resolve. Se você, infelizmente, passa dessa fase, nós vamos para os problemas bem mais sérios, tratamento internado e assim por diante. Ou seja, melhorou, mas ainda tem que melhorar muito mais. E as campanhas, os jovens como você e todo esse pessoal que tem trabalhado nisso, é tudo que a gente quer realmente divulgar isso. É impressionante isso que você falou, assim, até de uma forma passando, mas a mulher sempre observa mais, né? O homem não liga muito para a coisa. Existe dado estatístico aí do COU, né? 28% de diagnóstico da mulher no dorso do homem e 4% do homem no dorso da mulher. Impressionante. Não, eu sou a prova viva disso. Assim. Eu chego em casa e a mulher fala, e aí, o que você notou em mim diferente? Eu não sei. Eu já respondo, você cortou o cabelo, se eu não falar nada, eu tô ferrado, entendeu? Isso é sério. Olha, eu vou te falar uma coisa de 15 dias atrás. Foi no meu consultório um dentista que tinha cortado o cabelo recente e meu cunhado é cliente dele. Meu cunhado é ex-bancário, não tem nada a ver com melanoma. Mas de tanto ele ouvir falar, ele viu uma pinta no couro cabeludo desse dentista e falou, você precisa ir no médico. E era realmente melanoma. Então você vê que essas coisas de tanto bater, né, malhar, acaba tendo um bom resultado. Realmente isso que é fantástico, assim, porque às vezes é um videozinho de 30 segundos que você vê lá no Facebook, no Instagram, que pode realmente fazer uma diferença, né? E eu acho que é uma das pouquíssimas doenças que a população em geral pode olhar e falar. Habilitada a fazer, você tem toda a razão. Câncer de pâncreas, não tem como saber, né? Tá lá dentro.
Então, o maior órgão do corpo humano é a pele. Está ali a exposição de todo mundo. E você vê como é difícil você conseguir um espacinho na mídia geral para falar de alguma coisa séria como essa. Realmente é pouco investimento para muito retorno. Né? Exato. Bom, muito bem. E o que mudou daquela época para cá? O que era feito naquela época que não se faz mais? Ótimo. Desculpa, tem até aquela frase célebre, né, que medicina é a ciência das verdades absolutas e imutáveis, porém são transitórias. Exatamente. Até sair o próximo trabalho, não, esquece tudo, muda tudo. Vamos lembrar uma coisa que o professor Luciano sempre falava, noli me tangere. Essa era você não fazia biópsia de lesão pigmentada, em absoluto. E era intocável. Tanto que, numa história, em 91, quando até eu saí do Hospital do Câncer, eu fui a um curso, na primeira vez que fui para fora, no MD Anderson, e um dos professores de maior importância no mundo do melanoma, Morton, lançou a história da biópsia do linfonodo sentinela. Para o leigo, é biópsia de gânglio. Uhum. E para a gente, como cirurgião oncologista, não se fazia, imagina se fazia biópsia de gânglio, isso era uma utopia. E de lá para cá o mundo mudou. Então, o que mudou fundamentalmente? Hoje se faz a suspeita clínica, se deve remover com uma pequena margem para se ter o diagnóstico de certeza, para o patologista dizer para a gente é melanoma. Os diferentes detalhes do melanoma, eu sempre falo, que se falar só melanoma é melhor não falar nada. É igual você pôr uma carta no correio sem o CEP, não vai chegar a lugar nenhum. Então é muito importante que se faça isso. Não se tire de imediato, faça só a remoção com uma pequena margem e encaminhar, de preferência, para serviços especializados, que hoje são muito maior número do que eram antes. Uhum. E todo médico tem a obrigação de saber reconhecer a suspeita de uma lesão grave e o povo em geral, haja visto que eu contei do meu cunhado. Essa história é incrível. E, bom, na sua experiência, o que você já viu muita coisa, claro, você viu quase que o começo do tratamento da doença, né, que foi fundado o grupo de melanoma. O que você viu surgir que foi moda? Ou seja, naquela época você acreditava muito naquilo, e, enfim, eu já ouvi comentários seus você comentando isso. O que não se provou verdade no tempo? E mais especificamente, como é que as pessoas, como é que os médicos se comportavam naquela época frente àquela moda? Não, sem dúvida, assim como em outras doenças, o modismo foi muito grande. Assim foi com até o próprio BCG, mas antes do BCG... Explica só o que é BCG. Então, o BCG é o bacilo de Calmette-Guerin, que é o bacilo da tuberculose, e que foi feita uma vacina contra, com a finalidade de combater a tuberculose, que era uma doença que crassava. E foi usada com muito sucesso, entre aspas, no melanoma, e que na verdade vinha de fora, era importada, era uma vacina multipuntura. Numa das ocasiões ficou, como só ia acontecer, exposta ao sol e se perdeu aquela partida. E o colega Dr. Amorim falou, poxa, então vamos tentar usar por boca. Aí começou a ser produzido no Butantan por boca e teve um sucesso de uso, de modismo, como se dizer, mas que não se provou efetiva como é o que se propagava. Inclusive houve publicação do próprio grupo do Hospital C. Camargo na Câncer sobre o BCG. Hoje o BCG ficou, na verdade, para uso tópico em tumor de bexiga. Entendi. Tá? Mas para o melanoma ele não se mostrou a efetividade. Fora isso, teve outras coisas, tipo, como é que chamava uma erva que eu esqueci agora o nome. Tem o pessoal do Taubaté que tinha também vacinas, etc. Enfim, houve muita coisa que, como é uma doença grave, qualquer coisa a família acredita e vai atrás. E, obviamente, tem pessoas que podem se aproveitar disso. Hoje, na realidade, o mundo é diferente, tem muita coisa boa, mas ainda insistir, né, que o melhor conduta é o diagnóstico precoce. Hoje se gasta milhões para tratar
1/4 dos melanomas que são os avançados, que poderiam nunca chegar a isso se a gente fizesse o diagnóstico precoce. Então, todo o investimento que a gente tem hoje é voltado para aquilo que se descobriu para tratar a doença avançada. Ou seja, a gente trata o teto e esquece da base, da fundação. É comum no Brasil. Esse é, infelizmente, uma realidade que a gente espera que venha a mudar com gente nova, capaz e produtiva. Ainda nesse ponto que você tocou, eu acho que é uma coisa que até é uma coisa que o familiar deve se sentir mal de não estar fazendo nada, né? E vem alguém e oferece, olha, dá para fazer isso? Fala, pô, vou fazer até para mostrar, né, que está fazendo. Todo mundo que é pai ou mãe sabe muito bem como é difícil você ver alguém sofrendo. A fé remove montanhas. Isso é uma verdade muito grande. Na doença é incrível e aproveitadores existem. Então é muito importante que a gente tenha a função do Grupo Brasileiro de Melanoma nesse sentido de orientar, dar detalhes, fazer ver que o diagnóstico precoce é simples e o tratamento também ser feito na hora adequada. E entrando nesse ponto, aí nem está na nossa pauta aqui, mas eu vou fazer essa pergunta. Como é que está o Brasil? O diagnóstico é precoce ou é mais avançado em relação a outros países do mundo? Tem país que está com o diagnóstico mais precoce, conseguiu reduzir, conseguiu fazer um trabalho para melhorar isso aí? Sim, sem dúvida. Eu acho que o exemplo maior é a Austrália, né? O país Austrália e Nova Zelândia são, vamos dizer, os centros com maior avanço em termos de trabalho populacional de diagnóstico precoce. Projeto Queensland e assim vai, são países em que se conseguiu fazer a redução da mortalidade. A incidência ainda continua, de certa maneira, com um nível relativamente progressivo, mas a mortalidade diminuiu, graças exatamente a se conseguir diagnóstico precoce. Eu imagino que isso aí deve ser mais ou menos que nem investir em esgoto, é o tipo de coisa que não vai dar resultado nenhum em 30, 40 anos, né? Então não deve dar muito voto isso aí. Sim, né? É exatamente isso que eu ia falar. Politicamente incorreto, né? Infelizmente. É melhor comprar uma ambulância, inaugurar uma quadra poliesportiva. Dá muito mais dinheiro. Muito mais. Dinheiro, entre aspas, votos. É. E volto a dizer, hoje você tem muitos recursos para um diagnóstico mais acurado. Aí, se a gente for falar numa área de dermatologia, você tem aparelhos simples até, mas que dão muito mais detalhes. Só que, para você chegar a usar esses aparelhos, você precisa do olho. Então, e é para você procurar o dermatologista, bom dermatologista ou bom clínico, ele vai fazer o diagnóstico, pelo menos a suspeita. Essa é a fundamental arma que o Grupo Brasileiro tem. Legal. Como é que você vê o futuro do tratamento do melanoma? Onde a gente vai estar em 10 anos? O que você acha que vai ter mudado? Eu acho que o grande boom que houve no melanoma foi, primeiro, diagnóstico correto. Continua sendo ainda o tratamento fundamental, cirúrgico. Só que, com a evolução da medicina chamada translacional, né? A medicina que veio do laboratório direto para aplicar na clínica, e com o surgimento das drogas, sem entrar em detalhes, hoje você tem condição de fazer talvez um tratamento que nem precise ser mais aquela cirurgia que se fazia com grandes margens ou a limpeza de gânglios, mas é fundamental que se evolua no sentido do diagnóstico clínico laboratorial para se fazer talvez um tratamento preventivo ou um tratamento imunoprevenção, porque hoje quando se fala vacina em câncer, o raciocínio que se tem, eu vou tomar uma vacina para não ter câncer. É igual você toma vacina na infância, para não ter as doenças da infância. E o conceito é bem diferente. A vacina, entre aspas, em câncer ainda é terapêutica. É quando a doença está avançada. Depois que já teve. E isso que a gente está vendo uma mudança, né? Como primeiro se usou as drogas para o estádio clínico 4 para doença avançada, agora está se fazendo uso de drogas para prevenção de
evolução da doença. Entendi. Será que isso vai chegar a ser realmente preventivo no sentido que a gente gostaria de ser? Então a pessoa tem a doença, tem um diagnóstico e aí esse tratamento vem para impedir que evolua a doença. Exatamente, para não aparecer as chamadas raízes, né? Entendi. Que na verdade são as metástases. Entendi. Então eu acho que essa evolução está acontecendo sim, existe uma mudança de tratamento, a gente, posso dizer, como o professor Guino, como seu pai, a gente nas reuniões era o cirurgião que comandava. Hoje nós somos mero empregados do oncologista clínico. O cirurgião está cadastrando no Uber. Faz aí, a biópsia, segundo o presidente atual do GBM, já tem vários cadastros de Uber esperando cirurgião, sem nenhum demérito aos nossos motoristas de Uber, que muito nos ajudam. Não, pelo amor de Deus, se fosse Uber eu não viveria nessa cidade. Mas você acha que o papel da cirurgia vai diminuir? Você acha que sempre vai existir um... Sempre vai existir. O problema é se adaptar. Da mesma maneira que lá atrás a gente fazia as grandes derrubadas, hoje ainda tem cirurgia grande. Por quê? Quando se conjuga o que pode ser oferecido pela oncologia clínica, pela imunoterapia, o que pode ser feito pelo diagnóstico precoce do dermato, sempre vai ter um papel da cirurgia para ou remover aquela área que precisa, ou mesmo aquilo que a oncologia clínica não deu conta. Pode responder em vários pontos do organismo e sobra um tumor localizado lá na área renal, naquilo que a gente chama abdômen, e que não está respondendo à droga. Então, a gente vai tratar disso aí. Temos um paciente agora que está sendo acompanhado há mais de 15 anos. Teve um diagnóstico de melanoma no pé, que na verdade começou errado, veio com um diagnóstico de CC, era um melanoma. Esse paciente evoluiu, depois apresentou metástase, está bem há 15 anos ou cerca disso, e agora tem um nódulo residual que não está respondendo lá nas costas dele. Então, isso ainda é papel de cirurgia. O que importa, no meu modo de ver, não é se o cirurgião, se é o clínico, se é o dermato que vai estar sendo o dono da bola, mas sim que se trabalhe em conjunto e o paciente sim seja o melhor beneficiado. Essa é a filosofia desde a fundação do Grupo Brasileiro. E é engraçado assim, não conheço outra doença que realmente precise, porque tem esse papo da multidisciplinaridade. Mas assim, se der para fazer sozinho, todo mundo prefere fazer sozinho. E realmente acho que o melanoma é uma doença que realmente você depende dos outros, de conversa, de trocar figurinha, senão... Por mais vivência que a gente tenha, é impressionante como hoje, cada vez que eu vou para a reunião, e a gente tem, felizmente, todos os hospitais, bons serviços têm reuniões multidisciplinares semanais, você aprende, você tem dúvidas e você procura diluir essa dúvida com os demais. Né? Essas coisas são fundamentais. Ninguém é dono do paciente que tem melanoma. Ele é o dono. A gente tem a obrigação de tentar, em conjunto, achar o melhor caminho para ele. Legal. Pô, e a última pergunta que eu tinha para fazer, não está aqui na pauta, o estagiário que escreveu não colocou, mas é uma pergunta que eu acho que até vale a pena se você puder responder. Você teve melanoma, né? Você foi um paciente de melanoma. Exato. E como é que foi essa história? Como é que é estar do outro lado da coisa? Te mudou alguma coisa a visão do tratamento do melanoma estando do outro lado? Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque até pela mudança de conduta, né? Apareceu uma pinta que já existia embaixo da unha, e com todo esse tamanho, bem embaixo da unha. E o mais difícil foi convencer os colegas que aquilo merecia uma biópsia. E todo mundo, você tá louco, que isso, tá? Então foi importante essa vivência, quase um ano ali lutando, vamos ver, mudou. Você que forçava. Aí eu convenci alguém, colega, que realmente falou, não, você tem razão, vamos fazer a biópsia, diagnóstico. E a biópsia, mais uma vez, isso nós estamos falando de quase 20 anos atrás. Então, dedos, o tratamento era radical, amputação de dedo, mesmo tendo sido um melanoma inicial, graças a Deus. Mas, hoje em dia, dentro da filosofia que nós conversamos, talvez tivesse sido preservado a falange e eu deveria estar igual estou. Né? Só que naquela época não se tinha essa ideia de tratamento menos agressivo.
ou mais conservador. Então foi muito interessante, eu não nego que foi um baque, aquilo mexe com a gente, é óbvio, né? Você saber, principalmente naquela época, as possibilidades de doenças metastatizar. Por outro lado, isso não me mudou do ponto de vista de tratamento com os pacientes, porque, modéstia à parte, eu sempre tive bom relacionamento com os pacientes, então isso foi muito bom. Muitas vezes alguém chega e, quando estou escrevendo, pergunta: doutor, o que o senhor teve no dedo? Aí eu conto, ele fala: não, não é possível. Aí, hoje a gente não pode falar de política, mas infelizmente, né, não vamos comentar muito a respeito. Legal. Mas essa é a história. E o que eu insisto é assim: toda e qualquer lesão que tiver alguma coisa fora do padrão normal, alguém da família fale ou procure um médico que vá orientar, porque esse é o passo fundamental. Legal. Muito bem, esse foi o nosso programa com o Francisco Aparecido Belfort, grande médico, nosso querido do GBM. Acho que não tem ninguém que desgosta de você, todo mundo adora o Belfort. E essa foi a nossa primeira entrevista aqui nas amplas e luxuosas instalações do Grupo Brasileiro de Melanoma, aqui no Hotel Cadoro. Vejo vocês na próxima. Um abraço.